Estou iniciando a gravação. Boa tarde a todos e todas. Eu sou Renata Bueno, faço parte do comitê do PIBIC, sou professora aqui da ENSE, né? Que coordena esse ciclo de palestras de iniciação científica. E hoje a gente tem como convidada a professora Bianca Walsh. Bianca é professora colaboradora aqui da graduação. Ela tem doutorado em letras pela UF e atualmente trabalha como assistente técnica de direção da ENSE, e representa o IBGE em dois comitês da divisão de estatística da ONU, que lida com, né, um deles, né, lida com letramento estatístico. Ela vai contar um pouco hoje sobre essa participação, sobre o que o grupo faz. Então, já agradeço, Bianca, pelo você aceitar participar do nosso seminário. Eu acho que é bem interessante para que os alunos saibam a participação do IBGE. Obrigada, tá? Você pode compartilhar a tela se você quiser, é com você. E se você quiser deixar as perguntas para o final ou no meio, enfim, fique à vontade, tá? Obrigada, Renata, pela introdução. Boa tarde a todos e todas. Eu não vou compartilhar a todo momento, não. Então, de vez em quando eu vou parar para compartilhar. Eu acho interessante deixar as perguntas para o final. Então, eu tenho intenção de gastar aí uns 30 minutos, no máximo 40. Até te peço, Renata, ajuda, quando estiver faltando 10 minutos para fazer 40, que você me avisa. Mas eu acho que eu Pode nem deixar. vou chegar até lá, tá? Tá bem. E aí depois a gente abre para perguntas. Beleza. Então, como a Renata falou, eu tenho duas representações internacionais junto à ONU, a Divisão de Estatística da ONU, né? Uma com o Comitê de Expertos de Big Data, trabalhando com Task Team, né? Com uma força-tarefa de treinamento para Big Data, né? Mas eu não vou falar sobre isso hoje, apesar das pessoas, né? Muitas das pessoas funcionarem, de eu ver as pessoas nos dois grupos, né? Geralmente os INES escolhem os seus representantes e aí eles ocupam esses dois lugares. O que eu vou falar hoje é desse trabalho que eu venho fazendo desde 2019, então já são 4 anos de trabalho com o GIST, que é uma rede global de instituições de treinamento em estatística, e que inclui muitos INES, né, Institutos Nacionais de Estatística, incluindo o IBGE, que participa ativamente, né, por mim, e agora mais recentemente eu trouxe o Paulo Toches, que é coordenador de treinamento e aperfeiçoamento, porque eu comecei assim, enquanto ainda era coordenadora da CTA da ENSE, né? E eu comecei em dois task teams. O task team de e-learning, né, de aprendizagem online, né? E aí, especificamente, desenvolver capacitações e treinamentos online nesse universo dos INES, né? Então, esse task team eu passei recentemente a bola para o Paulo para ele tocar, porque afinal de contas ele é o coordenador. E o outro task team é deste que eu quero falar, o do letramento estatístico, né? Então, estou desde 2019 com eles. Desde o ano passado, no começo do ano passado, como co-líder do Task Team de letramento estatístico. Este ano eles me chamaram para ser líder, mas eu conversando com a minha chefe, né, a gente achou que seria muita coisa, então eu me mantive como co-líder. Hoje o líder do grupo é o profissional Pedro Campos, que é um estatístico, e ele é muito famoso nessa área de letramento estatístico, acho que quem estuda já ouve falar. Ele é do Instituto Nacional de Estatística de Portugal e ele também participa do ISLP, que é um projeto internacional de letramento estatístico internacional. Na verdade, é o projeto que tenta pensar isso de forma internacional, né? Então, ele é um dos líderes do ISLP, né? ISLP. Bom, então eu vou passar a falar de letramento estatístico, né, dentro dessa história, né, dessa realidade. Primeiro dizer assim, bom, eu não sou estatística, né? O que eu estou fazendo aqui, né? Eu não sou estatística, mas eu tenho trabalhado, né, há 8 anos com capacitação, né? Porque apesar de não ser mais coordenadora, né,
de treinamento, eu não me desliguei, porque eu continuo produzindo, inclusive como desenhista instrucional lá no outro trabalho da ONU, né? É, então, eu tenho trabalhado há 8 anos com capacitação nessa área, né? Na área de estatística. Não só, mas bastante com isso. E a questão do letramento, pessoalmente, encaixa muito bem na minha experiência, porque eu sempre trabalhei com ensino, né? Mas ensino em línguas, né? Muito fortemente. E assim, ocupei vários níveis nessa trajetória, cheguei a orientar e formar professores, né? Então, para mim, o tema de letramento sempre foi assim muito tranquilo, né? Sempre trabalhei com letramento, né? Então, quando eu me encontro no IBGE, né, na perspectiva de participar de um grupo de letramento estatístico, né, eu achei um casamento muito bom, né, por conta dessa trajetória na educação, especificamente em relação ao letramento. E eu acho muitas semelhanças, né? Então, vou passar a falar um pouquinho sobre a palavra letramento, né? Aliás, as pessoas têm tido, assim, uma... Eu sou da área de inglês, originalmente, né? E em inglês, a palavra letramento vem de literacy, né? E as pessoas vêm tendo, né? Agora eu acho que está vindo para a área da estatística porque está se usando esse termo, né? Tendo uma dificuldade de tradução, né? Então, eu sempre traduzi como letramento, né? As pessoas falam em letramento e algumas agora estão falando em literacia. E é engraçado que lá na minha área original eu agora também estou vendo a literacia, uma coisa que eu achei que já tinha sido superada, né? Então, lá nessa minha trajetória de letras, a coisa do letramento vem como oposição simplesmente à ideia de uma alfabetização, né? Que era muito marcada com simplesmente você saber ler. Então, o letramento, ele veio emprestado desse termo, né, da literacy, com essa força de você ser capaz de funcionar, né? Você ser capaz de funcionar não significa somente ler, como se fosse decifrar um código, né? Pela língua, né? Qualquer língua. Mas você ler, compreender, reagir, agir através da língua, né? Então, ela veio em oposição a isso. Aí depois, uma série de acepções foram emprestadas a essa palavra, né? Então, é, por último, né, da época que eu estudava isso, que se falava muito, e ainda se fala, isso aí não mudou, é letramento crítico, né? Letramento crítico. Mas se você for trabalhar a palavra na origem, né, ela já tem esse viés crítico, que se é para você não só ler, né, você se letra, né, vamos dizer assim, não só para decifrar um código, mas ler, compreendendo, né, fazendo sua análise, respondendo ao mundo através das línguas, enfim, e agindo socialmente por meio dela, isso já é crítico, né? Então, assim, nem teria como não ser, né? Mas vamos lá, vamos admitir que, ok, você quer marcar que a ideia é que você desenvolva uma pessoa que seja capaz de funcionar no mundo através da linguagem. Então, assim, eu estou percebendo que uma grande semelhança desses universos, né? Então, quando eu fui trabalhar com letramento estatístico, eu fui tentar entender quais são essas habilidades, né? Eu diria mais do que habilidades, essas competências que estão ali nesse universo, né? E uma delas que me chama a atenção, principalmente no mundo em que estamos no momento, né? Que é um mundo, eu sei que para vocês agora já é lugar comum, né? Todo mundo fala, é um mundo em que, que você tem dúvida do que é informação e o que é desinformação, né? O que é fato, o que é fake, né? É, então, assim, nesse mundo de revolução de informações, sem você saber que fonte de fato eu devo, né, acreditar, o que eu devo seguir, você ser letrado no sentido de funcionar criticamente, né, saber ler, compreender e produzir e agir por meio de um determinado conhecimento é fundamental. Então, essa mesma competência que eu encontrava, né, na minha história de trabalho com letramento em línguas,
eu vejo na estatística. Claro que com suas especificidades, né? De saber, né? É por meio de números, é por meio de dados, enfim. E eu não tenho esse saber técnico, né? Eu tenho uma noção como cidadã, claro. É claro que dentro de uma instituição de estatística e trabalhando com isso, talvez um pouco mais do que o cidadão médio. Mas o que está me apaixonando, o que vem me apaixonando, né, é essa competência de você ser letrado estatisticamente, essa capacidade de você tomar decisão, de você funcionar socialmente, né, de forma crítica, né, com base em evidências, com base em dados, não com base em opiniões. Não que as opiniões não sejam importantes de maneira alguma, elas são, mas o problema é que a gente está cheio de opiniões, né? E opiniões que estão sendo construídas é, com base em conclusões erradas, né? Falsas, muitas vezes. Então, é isso que tem me apaixonado, né? E eu venho mergulhando nisso, tanto pelo trabalho do GIST, né? Como por desejo mesmo pessoal. E fico muito feliz de fazer parte da Escola Nacional de Ciências e Estatísticas e me esbarrar com pessoas que estão interessadas nesse tema, como a própria professora Renata. A gente vem fazendo aí um trabalho para preparar a escola, para abrir as portas para as escolas, enfim. Então, é um pouco esse contexto que eu queria trazer. É, o letramento estatístico, então, ele passa hoje a ser essencial para o cidadão, né? Viver bem, eu digo socialmente, né? Se comportar numa sociedade toda digitalizada, em que a gente é assaltado com informações o tempo todo, falsas ou não, né? Então a gente precisa, né, ter como cidadão ter essa capacidade de distinguir, né, de entender o que as pessoas tiram de conclusões, se elas estão tendenciosas, se aquilo faz sentido ou não. Então é um pouco por aí, é uma habilidade de usar, né, você ser letrado, né, nesse sentido, é uma habilidade de ler, usar, comunicar a informação estatística. Então, lá nessa experiência que eu tenho tido, né, conversando com especialistas de todas as áreas, inclusive estatísticos, né, a gente percebe, e aí eu vejo muita semelhança com esse meu passado no letramento das línguas, né, essa transformação de simplesmente um receptor passivo, né? A pessoa que só recebe a informação estatística, e, na verdade, o que se quer hoje é que se tenha um ator ativo, né? Então, alguém que consiga, de fato, até se comunicar por meio da estatística, né? Sair desse papel passivo. E lá nesse ambiente que eu tenho, né, participado, né, nesse fórum internacional, isso fica muito forte, essa agência, né, esse protagonismo do cidadão usando essas capacidades, né, porque a gente trabalha lá muito com os objetivos de desenvolvimento sustentável. Às vezes eu embolo aqui porque eu fico traduzindo, os SDGs, né, Sustainable Development Goals, né, são os ODS, né, e, e para você trabalhar com ODS, né, a perspectiva, né, você tem uma agenda, né, a agenda de 2030, né, de 2030, é uma agenda de transformação. Então, combina muito que você tenha pessoas com agência, com poder de ação, né, é, e, portanto, você precisa de competências para isso, para que a gente possa cooperar como cidadão global, né? No sentido dessa agenda sustentável. Então, essa conversa é muito importante nessa área da sustentabilidade, né? Eu, recentemente, né, então, assim, eu estou mergulhando nessa área, a gente fez um pequeno grupo daí, o Pedro Campos, a Helena Proden, que é da Unitar, um outro braço da ONU, que trabalha muito com letramento estatístico para tomadores de decisão e aqueles que trabalham com políticas públicas, né, os policy makers, né?
eu me juntei a ela e trouxe mais duas brasileiras, né, além de mim. Eu trouxe uma colega aqui do IBGE, a Adriana, da comunicação social, que fez seu mestrado, né, falando sobre, tocando nesse assunto do letramento estatístico, mas para a questão lá dos jornalistas, né, para a preparação dos jornalistas. Veja que público crucial, né? É, que deve ser muito bem letrado, né, né, na estatística, né? Eu trouxe ela e a professora Maureen, que é um nome muito forte aqui no Brasil. Eu vou falar mais dela também mais à frente, mostrando o inventário de iniciativas estatísticas que a gente construiu, né? Tem 5 iniciativas dela. Então, nós nos juntamos para fazer um capítulo, né, que está prestes a ser publicado, é, sobre letramento estatístico dentro dessa realidade dos ODS, né? Como é que a gente pode usar isso para contribuir para a agenda de 2030, né? Então, é fundamental se pensar nessa capacitação transformadora, né? E aí o letramento estatístico cai como uma luva, né? É fundamental que se pense em uma orientação para ação, né? E um engajamento social, porque senão a coisa não acontece, não é só poder público, né? É a consciência, por exemplo, de você não jogar, você vai à praia, por exemplo, um dos exemplos que a gente usa lá no capítulo, né? É, é esse, né? Quer dizer, o cidadão entendendo os dados, né? Ele sabe o impacto, né? Ele não entende só para calcular, ele sabe o impacto, por exemplo, da disposição do lixo, né? De que maneira você dispõe do lixo sólido e o impacto disso nas águas, né? Que está associado a um dos alvos lá dos ODS, da Agenda da Sustentabilidade. Então, essas coisas todas são um convite, né? Para essa habilidade fundamental que o letramento, essa competência, eu diria, né? Eu tenho que tomar cuidado, porque a habilidade a competência ela já traz essa agência, ela já traz essa atitude junto, né? Então, assim, uma clássica definição de competência, né? Habilidade, conhecimento, atitude. Esse terceiro, esse eixo da atitude, né, é o que garante que a pessoa vá lá e faça, né? E a gente quer ação, a gente quer, né? A vida inteira eu trabalhei com pedagogia para ação, né? É, então, o letramento estatístico é assim um dos elementos primordiais para que se garanta essa agenda. Então, no GIST, o letramento estatístico ele não se trata somente disso, dos ODS, mas o ambiente dos ODS é um grande drive, né? Ele puxa muito a questão do letramento estatístico, né? Então, essa habilidade de raciocinar com base em evidências, né? De você avaliar criticamente o que você recebe, enfim. Uma outra coisa que a gente discute muito nesse ambiente, e aí eu quero falar um pouquinho da perspectiva, né? Até aqui eu falei muito geral, da perspectiva dos INES, dos Institutos Nacionais de Estatística, né? Nesse grupo, né, particularmente, como a gente tem muitas instituições nacionais de estatística, a gente tem discutido como que o letramento estatístico se encaixa na missão, não sei se é missão a melhor palavra, seria nas responsabilidades do INE, que em inglês é mandate, né? É parte do mandate, é parte desse conjunto de responsabilidades de uma instituição nacional de estatística. E é um barato que a gente tem levado essa discussão em vários momentos, e as reações são muito. Eu acho que sim, né? Tanto acho que estou lá representando e levo coisas que nós fazemos de letramento estatístico. Levei, quando pude, alguns cursos que nós fizemos lá na CTA. Se eu puder, vou levar as iniciativas aqui da ENSE, que estão cada vez mais, né, crescentes na questão da extensão, etc. E já levei o IBGE Educa, que é uma grande ação, iniciativa, para quem não conhece, é produzida pelo CDDI, o Centro de Disseminação de Informação. Eu não sei se todos aqui são do IBGE, então é bom falar das siglas, né? Lá do IBGE, que é uma iniciativa também de letramento estatístico, né? Trazendo a questão da estatística para, não só de estatística, mas de geografia, porque a gente tem essas duas vocações no IBGE, né, para a escola, né, para o público escolar.
enfim, então, conversando, a gente vê o quanto os INES reconhecem a importância que eles têm do letramento estatístico e como eles têm que abraçar a causa. Mas a maioria, né, nós ainda temos algumas iniciativas, acreditamos nisso, ainda que de forma tácita, implícita, né? Eu converso lá com a CCS, que é o Departamento de Educação, tem a Adriana e outros que pensam, sim, isso é muito importante, a gente precisa, né? E eles têm algumas iniciativas com jornalistas, mas é tudo muito esparso, né, gente? E isso não é uma realidade só do Brasil, então, lá também, lá fora também. Mas a gente sente que o desejo é tornar isso cada vez mais forte. E a discussão que se faz lá é que, para os INES, isso é fundamental que você tenha cidadãos e até futuros cidadãos, por isso o público da escola, e entendo que sejam letrados para poder receber a informação que a gente produz. Então, o que adianta a gente produzir da maneira mais cheia de qualidade, né? De acordo com os parâmetros internacionais, enfim, que o IBGE certamente produz com sua solidez, etc. Pronto, entreguei os dados, né? Produzi informações estatísticas. De que adianta isso se lá na outra ponta o meu usuário não consegue é, ler, entender de forma funcional, entende? Então é isso que tem provocado a discussão na área. Então o INE ele passa também a ter que cuidar disso. Eu preciso preparar o meu usuário para que ele possa entender o que eu estou fazendo, né? O que eu estou produzindo, desde cedo. Tanto que você tem o IBGE Educa aqui, você tem lá no INE dos Estados Unidos, o IBGE dos Estados Unidos é o US Census Bureau. Eles têm um projeto enorme com escolas lá, não é à toa. Tanto da perspectiva de preparar o usuário para receber, mas também da perspectiva, aí isso é muito legal, isso tem sido uma sacada muito recente, da perspectiva de preparar esse cidadão, né, nas suas diversas matizes aí, mas até o cidadão comum, a ser um coprodutor dessa informação estatística. Isso é uma coisa muito recente, tá? Então a gente está mudando um pouco o paradigma. Não é só como consumidor de informações estatísticas, mas como coprodutor. O que a gente vê nesse ambiente, né, nas discussões, é que a gente está numa nós estamos imersos num ecossistema de dados em revolução constante. Inclusive, que o próprio cidadão produz o dado. Então, se você pensar na questão lá da Big Data, né, como se usa, por exemplo, dados de comportamento para informar determinadas produções estatísticas, né, usando, por exemplo, redes sociais. Então, assim, isso é um exemplo, né? Mas é pensar que eu não estou trabalhando só com o usuário, é aquele que consome, mas ele também produz. Então, quando o IBGE Educa, por exemplo, faz uma atividade, né, ou uma iniciativa, uma ação direcionada para divulgar o censo, trabalhar com a importância do censo, etc., o que ele está fazendo? Ele está preparando o informante dele também. Ele está, de uma certa forma, não é só para ele consumir os dados do censo, mas é para ele fazer o censo acontecer como informante, né? Então, é duplamente benéfico que as pessoas sejam letradas, inclusive para entender seus papéis como cidadão, como produtor também de dados, desses dados que vão ser essenciais para se construir, para se propor políticas públicas e etc., né? Então, é um pouco disso que a gente vem, nesse ambiente que eu estou, eu tenho, na verdade, assim, achado muito, muito maravilhoso, né? Porque resgata essa minha trajetória anterior e, ao mesmo tempo, faz muito sentido para o lugar onde eu estou. Eu estou na escola, que tem um potencial imenso, e dentro de uma instituição nacional de estatística, que é o IBGE, e que a meu ver, fazendo nisso com as várias vozes que eu escuto lá, tem sim como parte de sua missão trabalhar com, e eu vou levantar essa bandeira, com o letramento estatístico, e cada vez mais, com mais força e mais explicitamente, né? A gente tem lá objetivos estratégicos, né, relacionados a isso, né, a difusão do conhecimento, enfim,
mas a minha bandeira é que isso se explicite cada vez mais e que a gente consiga identificar quando e como o IBGE trabalha com letramento estatístico. E que todos saibam disso, né? Porque às vezes fica aquela coisa assim, alguém te perguntou, trabalha com letramento estatístico. Bom, e aí a gente fez essa pergunta para o pessoal que participa nesse, porque assim, são vários representantes, né? E eu quero mostrar para vocês, assim, só para vocês não confiarem só na minha palavra, isso foi apresentado lá e no encontro anual que a gente faz do GIST, só para mostrar assim, um apanhadinho de como vocês estão vendo, Renato, você está vendo aí a minha tela? Sim, sim. Tá vendo ela? Tô vendo, mas não está em tela cheia, não. Tô vendo Não? pequenininho. Então, deixa eu ver. Eu acho que eu tenho que parar e selecionar. O primeiro tem que marcar, peraí. Pronto, agora. Não. Como que faz isso? Shift Tab. Desculpa, rapidinho. Só para vocês verem uma. Shift Tab. Alt Tab. Alt Tab. Tá. Deixa eu compartilhar. Eu sei que você falou para não fazer pergunta, mas vou fazer só uma, assim, só para entender assim, quantos países estão envolvidos no grupo? Porque você falou que é uma reunião Então, só é isso para que eu ter ia falar noção. agora. Tá, É difícil de estimar, porque o tá. pequeno grupo, você tem. Que tem muita gente que fica nesses grupos, é engraçado, né? Já tem tido uma experiência, assim, pelo menos em 3 grupos, muita gente fica em silêncio. Assim, membros ativos são os 6, mas tem muitos por trás, então, assim, nem eu sei te dizer, né? Só visitando mesmo o site, que aí eles dizem quantos países estão envolvidos. Mas tem Estados Unidos, tem Irlanda, tem alguns países aqui, por exemplo, colegas meus, já me lembro de ver gente do Peru, do Chile, tem gente da África, tem representação em tudo, entendeu? Mas é difícil ver, assim, saber, porque tem muita gente de bastidor, né? Então, assim, no nosso encontro anual do DIST, né? Foi feita essa pergunta para as pessoas, só para vocês terem uma noção, que tem a ver com a sua pergunta, né, Renata? A sua instituição faz alguma coisa, tem algum programa de letramento estatístico, e aí eles falam dessas audiências, que são as típicas que a gente trabalha, policy makers, que são as pessoas relacionadas, né, que promovem políticas públicas, a mídia, profissionais da mídia, os usuários de dados, e a outra audiência que se fala muito são as escolas, as crianças das escolas, crianças e professores, né? Às vezes, claro, isso inclui também, eles falam menos, mas falam também dos alunos de ensino superior, né? Mas é muito mais a questão da escola. Aí, olha só, Palestina respondeu lá que o INE lá da Palestina lançou uma competição de estatística na escola. O Japão diz que tem vários cursos online só de treinamento estatístico. A Itália, o INE da Itália desenvolveu um site específico trabalhando com essa ideia de ficando familiar com a estatística, tá? O México, que é o INERRE, vocês já devem ter ouvido falar, que é muito parecido com o Brasil, porque o INERRE também tem geografia, né? Está desenvolvendo um programa de Bianca, eu não tô letramento vendo no estatístico. México, não. Parou para mim só na Itália. Não sei se você. Sério? Deveria. Agora foi demais. Voltou para a Itália? Não. Mas estava aparecendo para mim, desculpa, Renata. Estava aparecendo. Ah, tá. Então pode ser a internet aqui, que é a minha. Então tá bom, agora tá. Então tá. México Desculpa. tá para todo Beleza. mundo, né? Agora sim. Então, eles estão desenvolvendo programa de letramento estatístico para vários usuários. Gana estão com um projeto no momento chamado Dados para. Vou traduzir isso. For Accountability Project. Quase como uma confiança, né? Uma geração de confiança, né? Which has presented a platform to engagement. Sim, para engajar membros do parlamento deles. Então, é mais o pessoal da política. A outro da Gana, por meio de um programa patrocinado pela ONU,
trabalham com instituições acadêmicas para desenvolver treinamento de pessoas da mídia, né? Que mais? Bom, só. Aí, assim, só dos que a gente coletou, né? Mas lá na hora se falou muito, né, sobre isso, e várias pessoas, sim, nós temos interesse. Então, tem sido uma preocupação, mas será que os zines pensam assim? Os que a gente tem conversado, assim, bastante gente, pelo menos uns 20, assim, né, de contato, todos reconhecem essa importância, né? E aí a gente perguntou também, seria interessante estabelecer um programa de letramento estatístico? Aí tem algumas respostas. Sim, é interessante organizar programas, é um modo de demonstrar transparência e aumentar o uso da estatística, pode ajudar a fortalecer a marca das instituições, das estatísticas oficiais, né? Deixa eu tirar a telinha aqui. Os NSOs deveriam o tempo todo, né, deveriam constantemente trabalhar com programas estatísticos. Sim, é um papel do NSO. Então, assim, isso é só para vocês terem uma noção, né, de como que as pessoas estão, de fato, valorizando, e isso tem sido, assim, algo bem importante no momento. E aí, o que a gente está fazendo disso tudo? O GIST está hoje a gente tem um concept note, né? A gente trabalha muito com esse termo internacionalmente, né? É uma nota conceitual, é um projeto do que vai ser um guia, a gente está prestes a desenvolver, se Deus quiser, um guia para os NSOs, para os INES, de como desenvolver, né? De como diagnosticar a sua realidade sobre o letramento estatístico. A gente quer ajudar, né? Então, ali, uma representação internacional, talvez, se tiver dinheiro, a gente vai contratar um consultor para colocar, ou assim, a gente vai decidir se a gente vai fazer isso a longo prazo com todos envolvidos, né? Então, isso a gente já tem uma estrutura de como seria esse guia para o desenvolvimento de projetos de letramento estatístico nos INES, né? Então, a gente vai definir o escopo do letramento estatístico para os INES, quem são esses públicos interessantes, né? Aqueles mais delicados para os INES. Então, por enquanto, a gente tem identificado muito as crianças das escolas, os decision makers e os policy makers, né, que são os envolvidos com políticas públicas, a mídia, os profissionais de mídia e a sociedade em geral, o cidadão médio, né, que precisa consumir e nos ajudar a produzir informação estatística. A gente, então, vai incluir isso no guia, vai incluir conhecimento sobre parceiros estratégicos, gente, porque tem muitas instituições regionais que ajudam, até com verba, né, a desenvolver. Né? Então, você tem CEPAL na América Latina, em cada região do mundo tem uma instituição que vai ajudar. Tem esse ISLP, né, que o Pedro Campos faz parte, que é um projeto internacional para letramento estatístico. Então, tem várias instituições que podem ajudar. A gente vai trazer essa informação. A gente tem a intenção de prover um caminho de diagnóstico para que os INES conheçam a sua realidade. Tá, como é que é a minha realidade hoje em relação ao letramento estatístico? Eu tenho alguma iniciativa? Ela está espalhada? Ela é fundamentada, institucionalizada num mapa estratégico? Eu vejo que nós temos isso amparada, o letramento estatístico está amparado no mapa estratégico do IBGE, mas não é explícito, né? Mas está lá amparado quando ele fala da importância da difusão do conhecimento e envolve a escola ali. Eu acho que tem espaço tem amparo, né? Então, como diagnosticar essa maturidade para fazer e desenvolver ações nessa área? A gente pretende incluir também no guia as boas práticas, eu vou falar também do repositório rapidamente aqui com vocês. Então, boas práticas de como desenvolver, o que tem por aí, o que as pessoas vêm fazendo em termos de letramento estatístico, né? E, por último, a gente vai, enfim, né, trazer nesse guia recomendações, e, por último, a gente vai trazer essa parte mais difícil. O Pedro Campos está desenvolvendo, parece que ele tem mais, lá junto com o ISLP, tem uma experiência maior nisso, na avaliação, né? Então, como é que você avalia depois que você põe a iniciativa para correr, né, para desenvolver, como é que você avalia?
Então, isso a gente está produzindo, espero em breve mostrar. Vou mostrar agora duas últimas coisinhas, que aí eu acho que meu tempo já está esgotando, né? Não sei como é que está meu tempo. Estou na dúvida. Faltam 7 minutos, mais ou menos. Ó, então Você tinha ótimo. pedido pra mim. Então, assim, eu quis trazer justamente esse universo de discussão, alguns elementos, e agora eu estou mostrando já o que a gente está fazendo ou fez. Isso a gente já fez, vou mostrar agora para vocês. Nós temos um site muito legal, gente. Eu fico muito orgulhosa porque desse site a gente tem 9 iniciativas brasileiras. Olha só que legal, né? Vocês estão vendo a minha tela? Renata, está vendo? Sim, tô vendo. Tá, isso aqui seria muito. Eu vou botar depois no chat aqui para vocês, tá? Porque isso não dá para buscar no Google, não. Ele não está amplamente. Mas ele existe lá, ele é público, só que não é difícil de buscar no Google, ele não está atrelado ao site ainda. Então, é um inventário de iniciativas estatísticas. Eu participei da confecção até do formulário para as pessoas preencherem. Muito barato, assim, um barato, assim. Muito feliz que ele está no ar e está cheio e tem 9. Olha que legal. Se vocês forem aqui, ó, filtrar por língua. Se for por Brazilian Português, não, por português tem 9. 2 delas são atreladas às iniciativas do ISLP, que o Pedro Campos está, né? E tem uma iniciativa que é o Aleia, do INE de Portugal, tá? Depois vocês olhem com calma, né? Mas aí, assim, 5 iniciativas são da professora Maurim, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Olha aqui, o Mosaico Edu, ela trabalha muito com escolas, gente, com letramento, inclusive apoiando os professores da escola. É um nome importante, é Maurim, tem até aqui o sobrenome dela, em algum lugar. Eu vou ver. Poricuna, né? Porciúncula. Ou então tá errada. Eu achava que era Porciúncula, mas aqui tá escrito errado. Tem o Leme, tem Leme para Kids, tem Leme que é um trabalho com letramento estatístico nesse universo das escolas. Vocês já devem ter ouvido falar, tem muito professor aqui. Tem um professor da Unirio, que também é um nome no letramento estatístico, o professor Alexandre, tem uma iniciativa dele aqui, ó, para cidadania, dados e cidadania, e tem o nosso querido, lá no final, IBGE Educa, que foi um dos primeiros que eu alimentei. Eu espero em breve, tá? O Gustavo eu acho que o Gustavo está aqui, né? Gustavo e Renata, né, que estão aí, além de todos os outros professores, né, colocando a extensão para crescer. Eu espero em breve colocar também as nossas mais iniciativas da ENSE, né? Mas, gente, eu filtrei aqui por português. Se você for no original, tem muita coisa aqui, iniciativa, e você entra, vê. Isso é ótimo, né? Para os professores da ENSE que querem botar projeto, né? E ver o que está funcionando, como é que as pessoas têm trabalhado. É muito legal. Então, isso é um produto do time que eu estou participando, que a gente vem só crescendo, né? Esse inventário. O outro produto, deixa eu mostrar aqui para vocês, vê se está aparecendo. Está aparecendo outra página com um monte de cursos? Sim, UNFPG sim. One. Tá. Esse é um produto direto da Divisão de Estatística da ONU. Esse eu recomendo, por favor, também divulguem, espalhem. Eu sempre faço isso quando posso. Que é um portal de cursos. Olha que barato. O IBGE também está lá, ó, né? Na época que eu era coordenadora, eu colocava. Tem alguns cursos que não deu ainda para oferecer, porque veio pandemia, uma série de coisas a gente não ofereceu. Mas, por exemplo, aqui o CDHP, tudo do IBGE. Mas tem muito curso aqui, gente, que contribui para o letramento estatístico. Claro que aqui tem uma vocação maior, né? Não sei se vocês repararam, SDG, Sustainable Development Goal, ODS, tem uma vocação maior para trabalhar isso no universo dos ODS. Mas tem coisas aqui mais gerais, né, de letramento estatístico que ensina o cidadão e quem precisar, né? Tem cursos para policy makers, para tomadores de decisão, né, enfim, envolvidos em política pública. Então você vê que tem muito curso sobre os indicadores, tem um que é mais geral
para introduzir no mundo dos indicadores dos ODS. É um barato também. Eu vou botar essas duas páginas. Também estamos sempre trabalhando, e aí a gente fez essa pergunta lá ao fórum, né? Mas que é o maior, né? Uma vez por ano todos estão lá. E eles querem ver, né, mais cursos básicos, né, de iniciação, né, nesse sentido. Apesar de que você tem muito disso, né, mas eles querem muito essa ajuda, os zines, né. Então, deixa eu ver se eu acho que é isso que eu queria trazer para vocês. Acho que o meu tempo foi, né? Vou botar aqui os dois sites. Então, terminar dizendo que eu estou muito feliz de estar participando desse projeto e quero cada vez entrar mais e, quem sabe, trazer mais colegas comigo, né, da ICE, particularmente, de ter contato com essa iniciativa, né, que eu acho maravilhosa, no sentido mesmo de impacto social. A gente está precisando disso, de fortalecer, tanto pelo INE como pela escola, né, fortalecer iniciativas de letramento estatístico, desde as nossas crianças, né, até o cidadão médio, porque as pessoas estão precisando, né, se letrar, né, ter essa competência, né, de tomar decisão, falar com base em evidência, né, saber distinguir o que que é informação, o que que é fato, o que que é fake, o que que é má informação, o que que é tendencioso, né? Então, estou muito feliz com esse trabalho. Fico à disposição para perguntas. Enquanto vocês se estruturam para perguntas, eu vou botar aqui no site esses dois, no chat, né? Esses dois sites. O do UNSD Learn. Bianca, Pronto, esse site que Renata. você mostrou os cursos, esses cursos são gratuitos? São gratuitos. Todos eles ali são gratuitos. Eu não sei se todos, mas a maioria é gratuita. É oferecido por muitas organizações, tanto INES, Instituições Nacionais de Estatística, até menos, Sim. mas por organizações internacionais como a FAO, a própria ONU, que tem um braço, que é a UNITAR, que produz treinamento, né? Uhum. Deixa eu botar aqui também o do... E aí a gente também tem curso lá, né? Legal. Sim, é que eu vi o CDHP. Tem os princípios fundamentais das estatísticas oficiais que a gente tem online. Precisa, eu não sei se andou atualizando, estava precisando atualizar, mas a gente chegou a oferecer. Beleza. Muito obrigada, Pronto, Bianca, pela sua coloquei, acho que eu fala. coloquei tudo aí. Não, peraí. Eu vou botar logo. Você botou dois sites. Não, faltou um statistical literacy aqui. Esse último está quebrado. Aí em breve está saindo o capítulo. Eu trouxe 3 brasileiras, e olha, a gente está publicando junto com Steve McFlee, que é do INE da Irlanda, o Pedro Campos, né, a Helena. São 4 mulheres e 4 homens, ó, equilibrou. E mais 2, acho que um professor da Universidade de Genebra, o outro eu não estou me recordando agora. Está prestes a sair um capítulo sobre letramento estatístico dentro do universo dos. E eu contribuí muito, particularmente, sobre a questão de como olhar, identificar as audiências, né? E aí desenvolver capacitações a partir. Aí eu trouxe um pouco o lado mais da educação, né? Capacitações a partir desse olhar para as audiências e dessa perspectiva de uma pedagogia transformadora que combina com esse projeto de sustentabilidade, né? Tem alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Temos, mas antes eu queria te agradecer, assim, pela sua fala, por participar do nosso seminário. Acho que num momento tão importante que a gente está, né, começando, assim, a pensar em fazer mais extensão, então vejo bastante um caminho que a gente pode seguir, né, uma ajuda aí. Então, obrigada, Bianca. Primeiro, eu vou fazer um comentário só que o Gustavo falou que o Alexandre, que você comentou lá, que era um dos brasileiros que tinha iniciativa, já foi professor colaborador aqui, né? Ele já Ah, que deu legal. aula na ENSE, então... mas tem uma pergunta aqui do Juscelino. Você quer que eu leia ou você lê? Ah, deixa eu ver aqui. Aqui no bate-papo. É a primeira. Em que medida o ensino de matemática influencia na eficácia do letramento estatístico? E como o letramento estatístico pode entrar na matemática do ensino médio e fundamental? Então,
O que eu tenho lido, assim, não sou da área de matemática, né, Juscelina, mas eu tenho lido que é o professor de matemática nas escolas que vai fazer muito esse papel de trazer o letramento estatístico. É por ele que isso está começando a acontecer, né? Eu me esbarrei com algumas leituras, né, da professora Maureen, e aí eu acho que seria legal você buscar essas iniciativas dela, em que ela fala disso, né, de como que e fala de uma legislação, aí eu teria que me atualizar sobre isso, né? Parece que tem uma legislação recente que determina, né, que se comece a trabalhar com letramento estatístico desde a mais tenra idade. Eu tenho visto na escola da minha filha, é claro que não é escola pública e tudo, a gente tem que ver isso num nível nacional e tudo. Eu tenho visto as professoras, minha filha tem 5 anos, trabalhando com questão de gráfico, montando gráfico. Pô, eu não me recordo de ter, sabe, passado por isso, né? Eu só fui trabalhar com isso. É que pouco a gente trabalhou isso, né? Aquela coisa bem tradicional. Então, eu diria para você que o que eu estou aprendendo, né, o que eu estou convivendo nessa área, é que é fundamental o professor de matemática, vai ser por meio dele que isso que deve acontecer, né? Então, mas eu recomendo que você busque os trabalhos da Maureen, porque ela tem trabalhado muito com essa questão. Só para complementar, Bianca, assim, existe a Base Nacional, né, BNCC, Base Nacional O Curricular BNCC, Comum, né, que estabelece assim, os conhecimentos, o que cada tá. ano, né, do ensino básico tem que conter. Então, por exemplo, em parceria com o IBGE Educa, a gente já conversou sobre a parte onde que entra a estatística, e a estatística está desde realmente do ensino fundamental 1. Então já começa e entra em matemática. Então o professor de matemática que expõe, né? Então tem muita parte de gráfica, começa muito cedo, análise média, conseguir ler um gráfico, entender. Então quem introduz os primeiros conceitos de estatística é o professor de matemática. Pronto, então, perfeito. Tá, eu imaginei que já tivesse no BNCC, né, previsto. Sim. Mas assim, eu tô muito interessada nisso também. Vou começar a entrar nesse universo, mas parece que as coisas realmente estão mudando para melhor nesse aspecto, né? Tenho Tem te uma pergunta aqui perguntado. também do Luiz Guilherme, que é um É aluno Luiz, nosso. né? Isso. Oi, professor, obrigada por trazer esse tema para a gente. Parabéns, obrigada, gente, pela paciência. Hoje sou aluno de estatística, mas eu também venho das letras português e inglês. Olha aí, que coincidência. Por isso, acho importante esse apego, entre aspas, às palavras e aos nomes. Concordo com você que o debate sobre tradução, letramento e literacia já foi superado em benefício da primeira, pelo menos na academia brasileira. Eu não sei, porque as pessoas, às vezes eu vejo literacia, contanto que as pessoas tenham consciência, né, do que não está trazendo de letramento, não é algo desprovido daquilo que precisa se ter do ponto de vista da criticidade, etc. E às vezes as pessoas mudam a palavra para tentar dizer, não, mas eu estou querendo dizer que tem que ter criticidade. Mas isso já tem no letramento, né? Bom, enfim. Mas gostaria de saber como você ou vocês, né, veem o uso da palavra numeramento nesse contexto. Aí, Luiz, eu vou pedir ajuda aos universitários, porque esse é um conceito que eu ainda não me esbarrei com isso. De repente a Renata conhece, e não nesse contexto. Nunca ouvi falar no contexto que eu participo. Renata, você quer Não, ajudar? também não conheço, Obrigada, não, Luiz. mas se você quiser falar um pouco, explicar um pouco Não, melhor para a gente. eu só. Não, o numeramento eu realmente não conheço esse Não, tô conceito. dizendo se ele quiser falar um pouco e explicar para a Ah, gente se como ele é, quiser onde falar, ele ouviu. explicar, Mas Que eu só realmente também voltando à não conheço. questão do letramento, que eu acho que é importante é que, de fato, né, seja em que área for, né, na área das línguas e na área de estatística, é importante que se fique com essa mensagem. Não é só uma habilidade de se ler, por exemplo. Se ter letramento estatístico, eu vou ser capaz de ler
um gráfico bem, entende? Ou ler alguma notícia que envolve números e estatísticas, e pronto, eu compreendi. O que é importante, pelo menos a mensagem que eu queria trazer para vocês, é que há muito mais do que isso hoje no que se entende como letramento estatístico. É o que está em voga, né? Vamos dizer assim. As pessoas estão discutindo uma capacidade ativa mesmo, né? Então, é você se tornar agente a partir dessa competência, né? Que vai envolver inúmeras habilidades, a habilidade de olhar para um gráfico, né? Perceber, a habilidade de reconhecer determinados conceitos, como você não pode cair em armadilhas, por exemplo, né? Até a Renata está montando com os alunos uma atividade para diferenciar correlação de causalidade. Uma correlação não quer dizer causalidade. E isso é uma coisa que parece boba para vocês, mas assim, para o cidadão médio, isso é a maior, desculpa, gente, a maior fonte de erro, né, que as pessoas tomam como causal uma relação de correlação, né? Que não é um privilégio daqui, porque isso em ciência, né? Porque se fala em letramento científico também. Em ciência são uma dos fundamentos, né? É um dos conceitos fundamentais, né? Então é isso, assim, contanto que todos saiam daqui com essa perspectiva de que letramento é muito mais do que só consumir ou ler, é interpretar e usar e agir também por meio dessa coisa. Mas fala aí, Renata, você quer que ele fale, o Luiz fale? Não, se ele quiser, né? Se ele quiser Se ele explicar, quiser. mas Oi, boa aí... tarde. É que eu tô Oi, no fala, Luiz. trem, então eu não sei se vai ser um problema o barulho. Mas é Não, dá que para ouvir. nas letras eu acabei de me formar, né, recentemente em letras e se falava muito em letramento em diversas aplicações, né? E uma vez eu li um texto que falava sobre numeramento, mas ele mencionava, dizia que era uma tentativa de aplicação à matemática e tudo mais, como uma saída, né, para como sinônimo da palavra letramento. E aí eu queria saber se falava sobre isso, Tá. qual era a discussão em torno disso, se era bem aceito o nome ou se não, se letramento é um nome mais bem É o visto. que Eu não sei, eu só ficou, queria me. Luiz. Que eu, por exemplo, nunca ouvi. Você vê que esse fórum né, que eu frequento tem muita gente do mundo e as pessoas falam statistical literacy, statistical literacy, statistical literacy, né? Aí a questão é na hora de traduzir. Para que, gente? Para que mudar, entendeu? É letramento. Só que é letramento usando uma outra linguagem, né? Vamos dizer assim. Mas é o que eu falei lá no início. Eu vejo muita semelhança, né? Assim, num aspecto, né? É usar a língua para você fazer o quê? Para você ser uma pessoa ativa, né? Você ter você exercer sua cidadania, né? Por meio da língua, né? A mesma coisa, né? Só que o outro é usando números, né? Mais do que isso, né? E outros conceitos, enfim, da matemática e da estatística, né? Então, eu, por exemplo, nunca ouvi falar em numeramento, né? E acho que não pegou, porque nesse. Não quero ser pretensiosa, porque é muito maior do que. Mas eu tenho contato com algumas pessoas, né? Até no mundo, e ninguém nunca falou sobre isso. Então, parece que o que está mesmo. Que ficou é letramento. Ah, tá. É o letramento matemático. Deve ser uma tentativa de distinção. Eu acho que não sei se é. Eu acho que acaba sendo perda de energia à toa, entendeu? Porque adota letramento, né? Inclui letramento estatístico, né? Ou letramento matemático, enfim. Mas aí eu não sei, aí Juscelino talvez já tenha ouvido falar, não sei se você quer falar. É uma outra discussão, né? Também nem sei se tem espaço aqui, Renata que está controlando o tempo. Mas obrigada, Luiz, por trazer, vou ficar atenta aqui nesse termo, que eu não tinha ouvido falar. Obrigada, Luiz. Você viu que tiveram algumas pessoas parabenizando, né? Aqui no chat também. Carla mandou Muito mensagem. obrigada, gente. Fico Sim, feliz de espalhar a notícia. Espero contar com os colegas aí no futuro para aumentar esse trabalho. tá bom.
Muito obrigada, Bianca. Se alguém tiver mais alguma dúvida, algum comentário, pode escrever aqui. Você também, né, se qualquer coisa depois pode mandar e-mail, né, escrever para a gente, se ficou alguma questão. Ou se pensar em alguma iniciativa nova, né, a gente também, Isso. Se né, vocês isso conhecerem também, alguma iniciativa, podem me contactar, porque eu faço essa ponte para a gente incluir lá no inventário de iniciativas, né? Até de vocês, professores, né? E se vocês forem lá, vocês vão ver o número de iniciativas que uma professora só colocou. Então, provavelmente vocês já fazem, né, e podem, né, ter essa visibilidade internacional. Eu acho isso muito interessante. Por favor, divulguem entre os colegas, os pares, até para vocês terem acesso a esse inventário e colocar as iniciativas de vocês lá. sim, obrigada. Obrigada, Bianca. Acho que ninguém tem mais perguntas. Agradeço muito assim, a sua disponibilidade, de mostrar um pouquinho do trabalho, muito importante para a gente perceber, né, a inserção do IBGE no mundo. Né? Obrigada. Obrigada, Boa Renata. tarde a Obrigada a todos e todos. todas. Vou Obrigada parar pela aqui a paciência. gravação. Que isso? Parar aqui de gravar. Tchau, tchau, pessoal. Boa tarde. Obrigada. Oi, Carlos. Parabéns aí, boa tarde a todos. Tchau, boa tarde.